E aí, meus amigos, vocês estão bem? Mas enfim, né? Ah, depende. Assim, antes das 9 da noite tava. Depois das 9... Ficou ainda melhor. Nossa, ficou assim, meu Deus do céu, né? O que acontece com a nossa seleção brasileira? Gente, A depressão bateu muito rápido. não, nesse jogo. não deu tempo. Gente, eu ontem saí daqui Mas da foi Band, dinâmico. falei, vou chegar em casa. É inegável. Eu não vou chegar no horário em casa, mas vou chegar uns 5 minutinhos depois do jogo. Vai estar tranquilo. Eu cheguei, abri a porta da casa do meu padrinho. Falei assim, e aí, Dindo, como tá a seleção? Ele... A seleção já tomou um gol do Vargas, Nossa, que é reserva do Atlético deu Mineiro, green. com o Danilo parado. Então, assim, O gol em 2013, né? Do Eduardo É, Vargas. exatamente. Assim, a seleção ela é meio inexplicada, né? Inexplicável, porque a gente sempre espera que vai ser melhor, que não vai acontecer nada de ruim. Uma seleção que é pior, que é a seleção do Chile. E ontem a gente conseguiu passar sufoco com a seleção chilena, né? Então é uma coisa pra gente começar a parar pra pensar no aspecto de que ninguém mais tem aquele respeito com a seleção brasileira, porque vai jogar com a seleção, porque até mesmo as seleções mais inferiores, elas vão pra cima do Brasil. A gente no segundo tempo teve mais chances de fazer gol, mas não conseguiu converter, só com o Luiz Henrique, teve chances de fazer 3 gols ali e não conseguia, mas o primeiro tempo da seleção brasileira, ele foi muito catastrófico. O Dorival coloca o Paquetá pra jogar de segundo volante pra poder ter mais bola no meio de campo, porque é um problema da seleção brasileira. Normalmente o zagueiro tinha que mandar pro ataque, né? Chutão, coisas assim. E ele colocou o Paquetá ali junto com o André, porque o André também fazia bastante isso no Fluminense, né? Ele era um cara que conseguia armar o jogo, apesar de ser volante, de ficar um pouco ali mais na defesa, mas ele armava, ele conseguia criar possibilidades pro Fluminense, e o Dorival Júnior deve ter pensado nessa mesma possibilidade, colocando o Paquetá, que é um cara que naturalmente arma a jogada. Só que isso não aconteceu ontem, ele ainda tomou um cartão amarelo, tá suspenso pro próximo jogo, o que dá mais uma dor de cabeça, porque você tem que convocar um outro jogador no momento que é conturbado da seleção brasileira, e deixa mais uma vez aquela questão, a seleção brasileira ela não convence, venceu, baita gol do Luiz Henrique, pô, Igor Jesus fazendo valer a titularidade dele, uma coisa que também foi bastante contestada por ser a primeira convocação e porque tinha ali o Endrick também disputando a posição, mas assim, a gente se questiona até quando o Dorival vai ficar sem recursos, né? Porque ele é um cara que tem jogadores à disposição, mas ele não tem estratégias. Ele sempre faz a mesma coisa. Até algo que ontem, conversando com o meu padrinho, assim, né, durante o jogo, a gente falava. Ele troca um camisa 5 por um camisa 5, ele troca um camisa 10 por um camisa 10, ele troca um camisa 9 por um 9, ele troca um camisa 2 por um camisa 2. Ele não consegue fazer o time ter outras possibilidades. E eu acho que isso é um grande problema, porque numa Copa do Mundo você precisa ter possibilidades com o grupo que você leva. E ele não consegue fazer isso com a seleção. Então fica esse questionamento de, e quando pegar uma seleção mais difícil na eliminatória? Quando pegar a Argentina? Quando pegar a Colômbia? O Uruguai? Como essa seleção brasileira vai se comportar? Porque com todos os jogadores têm dificuldade, imagina nesse momento que a gente não tem esses jogadores à disposição. E volta de novo aquele ponto. A gente vai depender do Neymar pra sempre? A gente vai ter que não tô falando aqui do nível técnico dele, tá? Pelo contrário, eu acho que ele é um jogador fundamental pra seleção brasileira e a gente consegue ver o quanto ele faz falta. Mas quando ele não estiver, a gente não vai ter recurso, a gente não vai ter mais possibilidades, então fica um pouco dessa frustração também. Perdão, desabafo, amigos, tá? Não, maravilhoso o desabafo. Parabéns. Ótimo desabafo. Inclusive, Gabi, o que você falou do Brasil não ter... Na verdade, o Brasil tem um estilo de jogo sempre repetido do rival, mas que mesmo assim não tem uma cara, né? Porque você não sabe quem vai jogar. E isso, cara, prejudica demais quando você tem que ter uma variação tática, ter que mudar o time, ter opções pra, enfim, ter estratégia durante o jogo, porque você não tem nenhuma base pra trabalhar. A gente não consegue escalar a seleção brasileira de 1 a 11 há muito tempo. A gente não consegue ter os nomes na ponta da língua. A gente sabe de alguns caras que sempre estão na convocação, mas que podem ou não jogar. Então, cara, o que eu enxergo pra seleção brasileira é que a gente tem que começar a ver jogadores que a gente sabe que são jogadores da seleção brasileira e vão estar no ciclo, estarão na Copa do Mundo, vão estar jogando na Copa do Mundo, porque é isso que seleções, como você mencionou, Gabi, a Colômbia. A Colômbia sabe muito bem os 11 jogadores que vão estar na Copa do Mundo, a Argentina também. Quais jogadores que estão hoje na seleção brasileira e não vão estar no ciclo? Porque ontem, gente, com todo respeito, eu entendo a história dos jogadores, mas assim, ontem a partida que o Danilo fez, Não dá. Gente, pra mim, no que eu vi, eu tô falando do desempenho dele no jogo de ontem, Sim. única e exclusivamente. Você falou dele no gol, que é uma falha gravíssima, e aí, tudo bem, um gol muito cedo, mas assim, ele é um jogador que ele não tá jogando nesta função na Europa, no clube que ele atua, ele não Muito joga tempo. de lateral direito, ele joga, e assim, ele não é titular, ele é reserva, então o Dorival fala que vai trazer jogadores pra seleção brasileira pelo momento, e aí traz jogadores que são reservas nos seus clubes da Europa.
E assim, Gabi, isso que você falou, eu concordo completamente. Só, Bruno, desculpa te cortar. Eu só acho que ele fez uma coisa ontem que ainda me surpreendeu. Ele fez exatamente o que você falou. Ele tira o Igor Jesus e põe o Endrick. E aí uma mudança no final do jogo que eu falei, Dorival, o que é isso? Ele tirou o Abner, Foi. que estava bem no jogo. Tava jogando bem, me surpreendeu, gostei de ver ele. E aí ele colocou um atacante, o Gabriel Magalhães. Certo? Gabriel Martinelli, desculpa. O zagueiro, Gabriel Martinelli. E aí quem que vai fazer a lateral esquerda? O Rafinha. Ele tava batendo lateral no final do jogo, então ficou um negócio meio Não, estranho. e durante o momento Isso do eu achei jogo, legal. só tinha um lateral, que era o Abner, porque o Danilo tava jogando de terceiro zagueiro. Não tinha lateral, a gente só tinha o Abner jogando ali. Eu não até tinha tava com outro. o Solera aqui ontem e a gente brincou, olhou pra tela e fez assim, cara, ele conseguiu pegar exatamente o que o Abel Ferreira faz e inverteu. Tirou todos os laterais do jogo, deixou o time... Se fosse o Abel, tinha 2 laterais de cada lado. Ah, irmão, ele joga tinha- com 4 e ele conseguiu jogar com 0. Todos os laterais iam ser convocados. Pô, e eu achei muito legal que as soluções encontradas foram criativas. É o Luiz Henrique, que todo mundo pedia, é o Igor Jesus, que tá aparecendo agora. Isso realmente é muito bacana, mas ainda a gente, quando vê um jogo da seleção, era legal quando a gente abria o jogo da seleção eliminatória, a gente sabia o que esperar. Pô, hoje eu vou ver um gol do Ronaldo, hoje eu vou ver um gol daquele cara, vou ver um gol de tal jogador. Hoje a gente não sabe o que esperar de qualquer jogo Do da Neymar. seleção. Pois é, do Neymar mais recentemente. E isso, cara, além de criar um distanciamento, eu acho que deixa a seleção um pouco mais fraca quando tem que ter repertório, tem que ter os caras que a gente conhece e que vão tá levando a seleção, pegando o peso da camisa da seleção. A gente tinha até pouco tempo, alguns caras que assumiram essa responsabilidade, hoje tá esvaziado nesse sentido. O que vocês acharam da solução ter vindo justamente dos jogadores do Botafogo? É bem interessante, Questão histórica, né? É, porque assim, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo de que perder a gente já vem perdendo nos últimos anos com os jogadores convocados da Europa. Se você convoca os jogadores daqui e coloca esses jogadores em campo, você talvez atraia mais a atenção dos torcedores dos clubes que acompanham. Então, assim, ontem você via o botafoguense em êxtase porque os 2 jogadores do clube que eles torcem salvaram a seleção brasileira. Então eu acho que falta você fazer um agrado ao torcedor local, porque a gente reclama com razão do calendário, que às vezes esses jogadores são chamados e atrapalham o desempenho dos clubes, é verdade, mas muitas vezes esses jogadores são chamados e sequer entram em campo, e é isso que acaba irritando muito o torcedor. O cara vai lá, serve a seleção, passeia, vai lá para os países onde o Brasil costuma realizar os amistosos, enfim, ou nas eliminatórias, as cidades e tudo mais, e mal entram em campo. Então ontem, apesar de toda a crítica ser válida com relação ao desempenho, o primeiro gol foi algo assustador, né? O gol do Chile com 1 minuto parecia ali que os caras queriam derrubar o Dorival Júnior, né? Ninguém fez absolutamente nada pra impedir esse gol do Chile. Apesar de tudo isso, talvez o sopro de esperança que esse time tenha dado foi justamente através desses jogadores que atuam aqui e num clube que lidera o Campeonato Brasileiro e está brigando pelo título da Libertadores. Então, assim, isso de alguma forma ontem me deixou mais feliz do que chateado com o desempenho da seleção brasileira. Então, eu acho que pelo nível hoje do futebol e dos jogadores que a gente tem, serviu de lição.